está iniciando esse momento. Gente, boa noite. Eu vou manter a câmera fechada, dada a instabilidade da minha conexão, certo? Dou as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes e peço a gentileza para que daí faça a mediação desse momento, por favor, fazendo jus aí ao momento da nossa metodologia. Depois eu volto para dar os informes, ok? Tá, segue contigo. Certo, professora. Boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui em mais um estudo do Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire. E na metodologia de hoje, nós temos agora o momento da acolhida, né? Teríamos o momento dos informes, mas aí fica para depois, né? A gente fala mais ao final sobre os informes, e quem tiver alguma informação sobre evento, quiser fazer um convite, já vai guardando aí os dados para passar os informes mais para frente. E aí, para a acolhida, eu trouxe uma crônica de Marco Mundaini, Democracia e Direitos Humanos sobre Fogo Cruzado. E o título da crônica é O Valor da Vida no Brasil. Eu peço permissão para ler. É curta, tá? E aí, quem quiser fazer algum comentário depois? A vida no Brasil não tem o valor que lhe atribuímos nós. No entanto, todos sorriem. A frase saiu da boca de um jovem estudante italiano que, no final do mês de março, visitou o nosso país tropical, mais precisamente a favela de Caucaia, na periferia de Fortaleza, estado do Ceará, fazendo parte de uma missão que tinha como objetivo instalar placas de captação de energia solar no telhado dos barracos da favela cearense. Não posso esconder que, subitamente lida, a frase causou uma forte sensação de mal-estar, ficando aquelas palavras entaladas na garganta. Em vista disso, minha reação imediata não poderia deixar de ser aquela de defender em pensamento o meu país, buscando na história italiana e europeia em geral os vários momentos em que não foi dado o devido valor à vida das pessoas. O elenco não é de pouca monta, indo do colonialismo até as duas grandes guerras mundiais, passando pelo totalitarismo nazi-fascista, só para nos atermos a alguns grandes fatos que marcaram a história do século XX. Mas passada a explosão patriótica inicial, um patriotismo infantil que fique registrado, não tive como não dar razão ao jovem estudante italiano. Isso não tanto no que diz respeito ao fato de que os italianos ou os europeus deem tanto valor assim à vida, pois não é preciso muito esforço para se dar conta de que há uma abissal diferença entre o valor dado à vida de cidadãos da comunidade europeia e o valor dado à vida dos outros, os imigrantes africanos, por exemplo. A razão do jovem estudante italiano encontra-se no fato de que, no Brasil, estamos muito longe de ver na vida humana algo a ser valorizado como um fim em si mesmo, como dizia Kant. Os elevadíssimos índices de violência urbana e rural e desigualdade social parecem não deixar margem a dúvidas. A vida entre nós tem um escasso valor. E, no entanto, ainda citando o nosso jovem estudante italiano na parte final de sua declaração, todos sorriem, como que a dizer que, em meio a tanto desrespeito à vida, esses brasileiros insistem em viver. E aí eu trouxe essa crônica para a gente pensar sobre o valor da vida, o valor, o sentido da indignação, né? O sentido de liberdade, que aí hoje a gente vai adentrar as páginas 16, as páginas. Vou olhar porque eu só sei olhando. Algumas páginas do livro, mas é a primeira carta, né, do livro Cartas a Pedagogia da Indignação, de Paulo Freire. E a gente vai falar um pouco sobre liberdade, né? Essa liberdade o sentido também de alguns problemas que estão postos e que nos fazem estar sempre pensando e repensando essas características de direitos, né, conquistados ou não.
e que o brasileiro ele está sempre sorrindo e buscando essa mudança, essa transformação. E aí eu abro, né, para se alguém quiser fazer algum comentário antes da gente iniciar a apresentação, que hoje vai ser com uma convidada muito especial, poetisa, que está aí super ansiosa para iniciar a apresentação. Página 16 a 25 do livro hoje. Então, já que ninguém vai falar, eu vou convidar a Márcia para iniciar. Maria, você vai falar? Oi, gente. Vou fazer aqui algumas considerações em relação a essa crônica, para a gente, inclusive, perceber e também fazer uma distinção entre a essência do valor e a dimensão do preço, né? E compreender que as categorias das quais nós vamos estar abordando hoje, diz respeito à dimensão da democracia, a dimensão da liberdade e outras categorias que emergem, nos favorece para que a gente possa posicioná-las no campo da valorização, do valor em si, né? E não do mercado, não da mercadoria que precifica e quantifica em dados, né, quantitativos das essências da eficiência e da eficácia, como a dimensão da política neoliberal que preza, né, inclusive primando aí pelo processo da desumanização do ser humano, quando não se valoriza a sua mão de obra, ou quando se explora a mão de obra, e que aí mantém, né, a dimensão da desigualdade social, porque que nós temos essa estratificação social nos diversos territórios, né? Então, diante destas questões, a gente precisa entender o quanto que a transversalidade dos direitos humanos necessitam uma reflexão aprofundada, não para chegarmos a uma resposta pronta e acabada, mas simplesmente para nós nos reposicionarmos criticamente perante a nossa sociedade. São estas as considerações a fazer, e aí eu passo a palavra para a nossa querida poetisa que vai nos encantar agora, que irá trazer, né, das percepções em relação a essa próxima carta que trata-se da pedagogia da indignação. Então é com você, Márcia. Fique à vontade, querida. Boa noite a todos e a todas, né? É um prazer, espero corresponder, tá certo? Fiz as leituras, me dediquei, né? Me debrucei também nas cartas de Paulo Freire, pensando toda essa questão, né? Como a gente está falando também, questão social, as transformações que vêm acontecendo também no nosso dia a dia com essa educação, com as leis que vêm mudando. Então, é o momento de repensar todo esse contexto, de repensar todas essas nossas atitudes e pensar a educação de uma maneira mais libertadora, né? Menos tirana. Uma educação que vai transformar a vida do ser humano de uma forma que vise buscar todo esse contexto educacional e não uma maneira de oprimir, como a gente vem observando, quando você não aceita que o outro, né, faça parte de um contexto que você só vai impondo, não aceita a opinião do aluno, porque o protagonismo também hoje está aí fazendo parte desse contexto educacional, que é as transformações, as mudanças na lei. Aí, Daiane, por favor, coloca para iniciar com... pode passar o slide, Daiane, para iniciar com o verso que eu fiz, né, para a gente iniciar o dia de hoje. A nossa noite, esse nosso bate-papo, debruçado nas leituras de Paulo Freire. A primeira carta do Espírito deste livro, que vai da página 16 à página 25, que é uma conversa, um bate-papo, né, uma releitura de todo esse momento que a gente está vivendo. Pode passar, Daiane, por favor.
Tirania da liberdade. Paulo Freire, com cuidado, refletiu e nos falou sobre uma falsa liberdade que ao povo não educou. Nas famílias, a criança, sem limite a viver, grita, manda, ameaça, sem sequer reconhecer que a autoridade ali não é tirana, é saber. Os pais, sem direção, pensam que a liberdade é deixar o filho solto, sem limites, sem verdade. Mas Freire nos ensina: educar é orientar. A criança precisa ouvir, entender e respeitar. Liberdade sem cuidado pode o futuro desviar. O respeito e a escuta são pilares a se firmar. Se o lar for só anarquia, o caos vai se instalar. A tirania da liberdade é um mal que vem sorrateiro, que impede o crescimento do pequeno ao aventureiro. E sem norte nem razão, perde-se o mundo inteiro. Mas o que Freire nos diz, com suas palavras tão claras, é que a liberdade sem limite, a vida mesmo dispara. É preciso ensinar firmeza, sem perder a afeição, pois quem educa com amor constrói um cidadão que sabe que a liberdade precisa de direção. Então, né, eu fiz esse verso para essa noite, para a gente também começar a repensar e a ver que educação é essa, né? Quando Paulo Freire diz pensar, refletir, a tirania. O que é a tirania dentro desse nosso contexto? De que forma nos leva a pensar? Aí eu fiz aqui uma pergunta, que era para ter colocado também no nosso slide, mas passou despercebido, né? Aí, como para a gente pensar, para a gente refletir, a gente fazer uma análise, né? Sobre como as rápidas mudanças causadas pelas revoluções tecnológicas, né? A tecnologia tomando conta, chegando, é a internet, é o Wi-Fi, é o aluno, né? Chegando, fazendo e acontecendo. De que forma as rápidas mudanças causadas pelas revoluções tecnológicas afetam a maneira como educamos e preparamos as futuras gerações para o mundo em constante transformação, né? Realmente nós estávamos preparados para viver esse momento? Chegou assim de uma maneira muito rápida, né? Principalmente o ano da pandemia, que foi aquele período que fez com que a gente também se deparasse, aprendesse, principalmente quem não estava acostumado a lidar com a tecnologia, a estar preparado com essa nova ferramenta digital que vai mudando toda a nossa maneira, todo o nosso ser, né? O nosso jeito de pensar e começar a repensar o mundo, as transformações dentro desse contexto. Aí, logo na página 16, primeira carta do espírito desse livro, né, quem quiser fazer algum comentário sobre a pergunta, pode ficar à vontade, vamos socializar e trabalhar juntos, tá certo? A mim me dá pena e preocupação quando convivo com famílias que experimentam a tirania da liberdade, em que as crianças podem tudo, gritam, riscam as paredes, ameaçam as visitas em face da autoridade complacente dos pais, que se pensam ainda campeões da liberdade, né? Toda uma situação que nós ainda, enquanto pessoas, enquanto educadoras, enquanto pais, né, temos que começar a repensar essa autoridade, essa maneira como as crianças também começam a lidar e o que a gente vai aceitando. Porque a gente tem que pensar também o que é o protagonismo. Protagonismo na escola, que também, né, começou
a mudar todo o contexto, onde o aluno começa a pensar. É o momento em que os nossos estudantes, eles começam a ter o espaço deles, a fazer as suas contribuições, a transformação dentro desse contexto. Aí a gente começa a pensar, de acordo com esse contexto, que isso vai refletir dentro da nossa sociedade, no nosso meio. Se a liberdade ela não for acompanhada de respeito e de responsabilidade pelo outro, né? Porque se você não tem o respeito e não tem a responsabilidade pelo outro, todo esse contexto, todos esses valores, ele vai se transformando em tirania. E é dentro desse contexto que a gente vai observando e que nós temos que perceber de que forma a educação ela começa a ser transformadora, ela pode mudar, né, todo o contexto desse nosso ser. Aí, em contexto da primeira carta, a primeira carta do Espírito de Paulo Freire, ela está inserida em um contexto histórico, onde a educação se entrelaça com a luta da justiça social. É uma luta, né, que você está procurando motivar, mudar, entrar num contexto social em que a educação ela é transformadora. E a pedagogia, quando ele fala pedagogia da indignação, ela nos faz refletir sobre todo esse contexto. De que forma a gente pode estar pensando a educação, né? Qual é a maneira pela qual a gente vai pensando e socializando todo esse contexto? Aí, ainda na página 16, eu registrei aqui que é fundamental que eu saiba não haver existência humana sem risco, de maior ou de menor perigo. O que é o risco dentro desse nosso contexto educacional, né? Quais são as formas que a gente tem de estar buscando essas novas mudanças, esses novos contextos dentro desses paradigmas educacionais? A transformação, ela vai além do que a gente busca, do que a gente sonha, que é sonhar, né, na certeza de que exista uma educação igual para todas, para todos, que a nossa sociedade ela seja igual, não exista nem o rico nem o pobre, como a gente vai vendo dentro do contexto, de acordo com o nosso texto, dentro das nossas leituras. Aí, se a mudança ela faz parte necessária dessa experiência cultural, fora da qual não somos, o que se impõe a nós é tentar entendê-la, na ou nas suas razões de ser, para aceitá-la ou para negá-la. A mudança, ela tem que acontecer, né? Mas não pode ser uma coisa que aconteça de cima para baixo, mas sim dentro de um contexto em que se discuta, se converse, né? Que seja socializado com a sociedade e que a gente saiba o que está acontecendo dentro desse nosso contexto. Aí, dentro desse nosso contexto, a gente vai percebendo que é preciso bem mais, né, do que pensar, é preciso fazer, é preciso estar em busca dessas mudanças, desse contexto educacional. E os temas que a gente está abordando, né, os principais temas abordados dentro desse nosso trabalho de leitura, de releitura, de pensar Paulo Freire, de pensar como nós estamos atuando também enquanto educadores, enquanto seres pertencentes à sociedade e também enquanto pais, né? Os principais temas abordados vai ser a conscientização, ele é um dos temas centrais que está dentro do nosso contexto, onde Freire argumenta que, para a transformação social, é necessário que os indivíduos tomem consciência da sua realidade.
A pedagogia do oprimido é outro ponto crucial, né? Fundamental, que a gente tem que estar observando, onde propõe-se que a educação deve ser um processo de libertação e não um processo de opressão, que você diz que tem que ser e você não escuta o outro. Então, a gente tem que começar a repensar também sobre esse contexto. A prática educativa deve ser ancorada na realidade dos educandos, dos nossos alunos, onde promova-se uma relação crítica e exista o diálogo entre o educador e educando. Não, a gente não pode aceitar o fato de que, não, eu sou do tempo que o meu professor dizia e ele estava certo. Hoje tudo muda. A gente tem que trabalhar, tem que entender o aluno, tem que saber a sua realidade, tem que tentar compreender também, dentro desse nosso contexto, o que é que o aluno já traz de concreto, o que é que ele já sabe, né? Qual é o seu conhecimento prévio? Então, hoje, a gente tem que começar a repensar essas mudanças da educação, essas transformações. E ser protagonismo é isso, não é deixar o aluno fazer tudo o que ele quer, mas é trabalhar em conjunto, é estar envolvido dentro desse contexto, onde cada um vai ajudando o outro, é um alicerce, é uma construção. Tem que haver um diálogo e tem que saber o que o aluno já traz de conhecimento prévio, né? Começar a socializar e começar a transformar. E hoje em uma aula com um aluno, ele me mostrou um trabalho belíssimo, bem interessante. Pensei até em trazer para mostrar aqui para vocês, mas como ele ainda não tinha concluído esse trabalho muito belo, né? Ele está reaproveitando um livro, o menino é talentoso. Aí, que trabalho belo, que livro lindo que você está fazendo. Ele está fazendo um desenho, da maneira dele, é um desenho livre, muita coisa bonita. Aí ele disse, professora, eu acho que eu tenho depressão. Depressão? Sim, porque todo mundo que olha para mim, quando vê meus desenhos, diz assim, você é um menino muito triste. Eu disse, mas você não pode pensar dessa forma, você não pode agir dessa maneira. Seu trabalho é belíssimo. Inclusive, eu quero que essa sua obra de arte, ela seja apresentada, porque a gente vai ter uma feira de ciência na escola, eu quero expor no meu stand, eu quero que você esteja lá apresentando e falando sobre o seu trabalho. E esse menino, assim, abriu um sorriso, ficou tão maravilhado, né, só com essa atitude, só com essa palavra que eu falei para ele, porque em nenhum momento no trabalho dele tinha, assim, ele trabalhava muito, né, um aspecto que deixava, mas era o preto, aquela coisa. Mas em nenhum momento ele transparecia para mim, enquanto estava observando ele conversando, ser um ser, né, que estava em depressão. Mas bem interessante o trabalho dele, trabalho belíssimo. Espero trazer em uma outra oportunidade, quem sabe no próximo encontro. Com certeza ele cede para apresentar e para mostrar para vocês, mas sim um trabalho belo. Então, a gente tem que ter um olhar diferente, tem que ter uma palavra também que leve esse nosso aluno, né, esse nosso jovem, e criança também, a quando ele se achar inferior, porque, moro na periferia, professora, eu sou pobre, eu não tenho condições, se achar inferior do que os outros, não. A gente tem que mostrar para eles que eles são capazes, que eles podem, e eles têm o poder de transformação na mão deles, porque são jovens e podem mudar todo esse contexto social, né? Aí a gente vai fazendo essa diferença na vida dos nossos jovens. Na página 18, eu destaquei também, né, um ponto assim bem interessante que vai falando sobre a maneira com a qual a gente vai observando esse aprendizado. Quem quiser falar, tá, gente? Contribuir, pode ficar à vontade. Vamos socializar,
porque eu estou muito feliz também de estar fazendo parte desse trabalho, né? Mas podem ficar à vontade também para fazer suas contribuições. É a partir desse aprendizado, que ambas se comprometem na prática educativa, com o sonho democrático de uma autoridade ciosa de seus limites em relação com uma liberdade zelosa, igualmente de seus limites e de suas possibilidades. Dentro desse contexto, né, a gente vai observando como é que nós também, enquanto ser dessa sociedade, nós estamos fazendo para que essa transformação, essa mudança também venha acontecer. Essa mudança, ela acontece dentro desse nosso contexto. Aí, fazendo toda essa relação, toda essa compreensão, ele escreve em sua carta: ao escrever agora, me recordo do exemplo de um desses exageros do uso e da compreensão da liberdade. Porque o que é liberdade, o que é libertinagem, né? E de que forma tudo isso vai acontecendo dentro dessa nossa sociedade, na escola, como é que esses limites são impostos, de que forma e de que maneira também a gente vai aceitando. Existe o diálogo, existe uma conversa. Aí o autor fala: eu tinha 12 anos e morava em Jaboatão. Um casal amigo de minha família nos visitava com um filho de 6 ou 7 anos. O menino subia nas cadeiras, atirava almofadas para a direita, para a esquerda, como se estivesse em guerra contra inimigos invisíveis. Aí a gente vai percebendo. E o pai, de que maneira que atitude ele poderia ter com relação a essa criança, né? A mãe, de que forma vai acontecendo esse controle da criança sobre os pais. Aí a gente começa a observar também que dentro desse contexto, dentro de realidades não distantes, quando se conversa, na maioria das vezes, com o pai que diz: olha, pai, seu filho, ele está agindo dessa forma, e muitas vezes não se quer aceitar. Por quê? Às vezes é o medo de como o seu filho vai agir, né? É a falta de respeito, não tem limite, é uma liberdade sem saber controlar uma situação, o medo de falar e o medo, muitas vezes, de não saber como é que o filho vai reagir. Tudo isso vai influenciando dentro desse nosso contexto, dentro dessa realidade. Portanto, a gente, ao observar, né, todo esse momento, toda essa questão, na página 18, é preciso, inclusive, deixar claro, em discursos lúcidos e em práticas democráticas, que a vontade social autêntica na ação de sujeito que assume os limites. Isso quer dizer, de que forma essa ação, de que forma esse sujeito, né, de que forma essa prática, ela vai acontecendo dentro dessa ação, dentro desse limite. Precisamos deixar também claro todo esse contexto, sabendo tentar entender o que é verdade, o que não é verdade, né? O que é limite, de que forma esse limite ele é regulado, de que forma essas nossas atitudes elas podem ser repensadas, né? Tem que pensar também sobre isso. Como é que essa vontade também ela é ilimitada? Qual é a diferença, né, do limite para essa ilimitação dentro desse contexto? É o que vai levar a isso, a essas transformações, a esse depositismo que vai negando o espaço para que outras vontades e até mesmo para que
aconteçam as desvantagens dentro desse contexto social, desse contexto educacional, dentro desse contexto de uma forma geral. E essa vontade sem limite é a dos que se consideram os donos do mundo, agindo de forma egoísta e arbitrária, né? Onde vão focando apenas em si mesmos, esquecendo, né, que vai bem mais além. E Paulo Freire ele vai sempre reforçando esse contexto. A leitura ela nos leva a isso, né? A refletir e a pensar. Quando ele fala assim, a vontade só se autentica na ação de sujeitos que assumem os seus limites e que a vontade limitada é a vontade disposta. Ela estava ressaltando a importância de considerar os limites da própria vontade em relação à vontade do outro, né? Qual é a minha vontade? Qual é a vontade do outro? Para Freire, a verdadeira liberdade e segurança da vontade, ela só pode existir quando os sujeitos regulam que as suas ações elas estão inseridas em um contexto social e ético, onde os direitos e as vontades de outras pessoas também têm que prevalecer, né? Tem que acontecer. Não existe só a vontade do outro, é como a gente vai falando. Essas mudanças, essas transformações têm que estar bem além de todo esse paradigma, de toda essa mudança, de toda essa transformação. Pensando todo o contexto social, cultural, né? Todo o contexto econômico também, quando a gente vai repensando, quando a gente vai analisando. Portanto, a liberdade, né, ela está autenticada, ela está exercida com uma responsabilidade que vai se firmando a partir dos limites éticos, a partir dos direitos da liberdade do outro. Portanto, a vontade ilimitada, por outro lado, ela também vai fazendo com que a dominação e a tirania, que é própria daquelas pessoas que se veem, né, como donos do mundo. Aí a gente tem que analisar e pensar, quem é ser o dono do mundo? Por que as pessoas ainda se veem assim? Por que tanta desestruturação, tanta desigualdade social? Porque escola para uns e falta de incentivo, né, que a gente vai falar assim, de uma escola com uma infraestrutura, com uma boa qualidade para receber os meus alunos. Aí, quando a gente está falando em todo esse contexto social, nessas mudanças, nas transformações que vai acontecendo dentro da nossa sociedade, né? A escola em determinado bairro é mais valorizada do que em outro bairro. Aí a gente vai pensando, por que se constrói tantas escolas e esquecem de reformar, de reestruturar as que já existem? A gente também tem que começar a repensar todo esse conceito, toda essa questão. Fica muito difícil, né, assumir e ter responsabilidade quando a gente vê que, por parte das nossas partes governamentais, as autoridades, deveriam ter esse olhar também, ver a escola. E Paulo Freire, o tempo todo, nos leva a refletir, né? A escola que eu quero, a escola que eu sonho. Qual é a escola que eu quero? Qual é a escola que eu sonho? Né? Uma escola igual para todos. E a gente saiba que, chegando na escola, vai ter todos os professores, que vai ter uma boa infraestrutura, aí a gente tem essa transformação da escola regular agora, que essas novas leis, as novas mudanças estão levando para o ensino integral. Estamos preparados, estamos sendo preparados para essa grande evolução, porque eu também chamo de transformação. Você sair de uma rotina, de uma escola regular,
para entrar dentro dessa mudança, dessa transformação, de passar o dia na escola, e essa escola não está preparada para lhe receber. Entra nesse contexto também. Determinada escola recebe recursos para isso, mas outras escolas já não têm esse mesmo amparato, né? Já não tem essa mesma condição. A gente tem que começar a pensar e a rever. Que mudanças são essas? Por que a gente não corre mais atrás? Por que tanto descaso com os menos favorecidos? Aí é quando a gente fala assim, por que tentam nos calar? Porque tentam apagar o que Paulo Freire deixou, e esse legado que a gente tenta resgatar, que a gente tenta buscar, que a gente vê, que é um legado que está em busca dos menos favorecidos, que é um legado que é igual para todos, que não olha nenhum, nem olha o outro, mas sim a sua totalidade, o seu todo dentro desse contexto. Na página 20, também nos serve como uma reflexão para a gente pensar todo esse contexto. Não importa o tema que se discute nestas cartas, elas se devem achar ensopadas, né? Aí, quando a gente começa a ler Paulo Freire, a gente vai percebendo como é e como eu estou também encantada com essas cartas e como elas nos fazem pensar em refletir sobre a educação, sobre a transformação, sobre a maneira da gente agir, de estarmos buscando também maneiras de despertar a sociedade da importância da educação. É o aprender, é o fazer e o refazer, sempre em busca de estarmos, né, de mãos dadas, caminhando em prol de um mesmo objetivo. A convicção, por exemplo, de que a superação das injustiças, que demanda a transformação das estruturas iníquas da sociedade, ela implica o exercício articulado da imaginação de um mundo menos feio, de um mundo menos cruel, a imaginação de um mundo com que sonhamos, de um mundo que ainda não é, de um mundo diferente do que aí está e ao qual precisamos dar forma. Olha só o que é que Paulo Freire nos faz refletir e ele nos convida para essa transformação, né? Para a gente ir em busca desse sonho, desse mundo bonito, em que a educação ela chegue para todos e que a gente saiba quando saírem os resultados, não é? Não só uma escola de um determinado município ela ser aplaudida, mas que todos sejam contemplados com essa ação, com esse direito de educação, com um mundo melhor para todos. E sonhar é isso, é a gente ver esse mundo bonito, porque o mundo feio é aquele mundo, se a gente for analisar, né, se formos pensar, é esse mundo em que o nosso menino da periferia, o nosso menino menos favorecido, ele não consegue aprender, ele não consegue ser alfabetizado, porque muitas vezes falta uma merenda de qualidade, já sai de casa sem se alimentar. E isso é a realidade que a gente percebe quando estamos numa escola, quando começa a conversar com um, começa a conversar com o outro. E essa escola de tempo integral, essa transformação também que a gente vê, na maioria das vezes também, o brilho de alguns alunos quando dizem como é bom estar aqui. E a gente pergunta, como é bom, né? Mas aí percebemos, quando ele fala assim, a gente tem, olha, 3 lanches por dia, eu tenho um café da manhã, eu tenho um almoço, e quando eu chego eu lancho, quando eu chego em casa eu só faço dormir, eu não preciso nem jantar, porque eu já estou com a barriga cheia. Aí a gente vai vendo, nós vamos percebendo que ainda precisa de muito mais. A gente precisa, né, repensar
a nossa educação. Precisamos repensar todo esse nosso contexto. Daiane, por favor, passa para o próximo slide. Aí, nesse slide, a gente pode... Deixa eu ver. Nesse slide, a gente pode ver a importância da conscientização. Aí eu trouxe essa imagem para a gente refletir, né, sobre essa conscientização, sobre a capacidade de perceber, de entender a realidade social e a sua relação de poder. Aí essas catraquinhas, essas máquinas, né, que leva ele a estar pensando, a estar refletindo. É como se a engrenagem tivesse assim, ó, passando e ele tivesse pensando nessa importância de estar consciente com esse ser, com essa sociedade e com esse mundo que está pedindo socorro, né? E que nós, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores e enquanto seres preocupados com uma sociedade justa e igual para todos, nos leva a estar gritando, né? Porque muitas vezes esse nosso grito é um grito de socorro, em busca de uma oportunidade melhor para todos. Porque a desigualdade social, ela nos desnivela, né? Ela nos tira o chão, nos tira o alicerce. Então, é o momento da gente estar pensando, de estarmos refletindo, de estarmos analisando todo esse contexto dentro dessa nossa sociedade, né? Enquanto ser pensante, enquanto ser transformador, tentar estar buscando, reivindicando os nossos direitos, como trabalhador, que a gente fala, quando a gente fala em opressão, né? Às vezes nos sentimos também oprimidos dentro dessa sociedade que não valoriza o professor, não valoriza o trabalhador, não nos respeita enquanto cidadão, ser transformador dessa sociedade. E toda essa engrenagem, né, esse nosso pensamento, essa nossa cabeça, todo esse nosso ser também, nos permite pensar que essa educação, ela não pode ser passiva, né? Ela tem que ser participativa, tem que ser atuante. A gente tem que correr atrás desses objetivos. Portanto, essa conscientização também, ela é um passo fundamental para que a emancipação e a autonomia dos indivíduos aconteça. Dentro desse nosso contexto, nos levando a refletir, a pensar e a repensar todo esse nosso papel. O que é que nós estamos fazendo aqui? Será que realmente nós também estamos fazendo, né, com que as coisas aconteçam? Ou estamos sendo omissos diante de todo esse contexto? É bem relevante, a gente tem que começar a pensar. E, diante disso, né, a gente começa também a pensar sobre a questão. Na página 21, também me levou a refletir sobre. Mas é importante enfatizar que há uma diferença fundamental entre quem se acomoda perdidamente, desesperançado, submetido de tal maneira à asfixia da necessidade, que inviabiliza a aventura da liberdade e a luta por ela. E quem tem no discurso da acomodação um instrumento eficaz de sua luta, a de obscurantizar a mudança. O primeiro nos leva a refletir sobre o oprimido sem horizonte. E o segundo está dizendo o opressor impertinente. Impertinente, né? A professora Maria Mello, né, está nos dizendo assim: se na verdade não estou no mundo para, sim,
Na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Senão, é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo. Desse jeito mesmo, nós estamos aqui para que haja essa transformação, né? Para que a gente comece a repensar. É preciso, inclusive, deixar claro em discursos lúcidos e em práticas democráticas que a vontade só se autentica na ação de sujeito que assume os seus limites. A vontade ilimitada é a vontade despótica, exatamente como a gente está pensando, como a gente está lendo, como está dentro desse nosso contexto, né? Nas cartas do nosso Paulo Freire, são fragmentos exatamente desse jeito mesmo. Essa é uma das razões porque o alfabetizador progressista não pode contentar-se com o ensino da leitura e da escrita que dê as costas desdenhosamente à leitura do mundo. Pensando e refletindo dentro desse nosso contexto, né, a gente vai pensando. Esta é uma das razões, né? O primeiro é o oprimido e o segundo ele é o opressor. Aí a gente vai pensando, essa é uma das razões, porque o alfabetizador progressista não pode contentar-se com o ensino da leitura e da escrita, que dê as costas desdenhosamente à leitura do mundo. Quando a gente lê isso, quando a gente vai observando, quando a gente vai, né, se debruçando dentro da leitura, podemos perceber que Paulo Freire ele estava destacando que o ato de alfabetizar vai muito além de ensinar as habilidades, as técnicas, né? Freire acha que o verdadeiro educador progressista deve conectar o ensino da leitura e da escrita, a leitura do mundo. Ou seja, ter uma compreensão da realidade, né? De uma realidade social, política e cultural, em que os alunos devem estar inseridos, em que eles é o sujeito de transformação, né? Em que eles vão estar se envolvendo dentro desse nosso contexto. Aí Paulo Freire ele defende essa educação que deve ser um processo de conscientização que busca um significado entre o aprender e o ler. Porque uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente estar interpretando, né? Saber o significado. Então, tem toda essa contextualização, tem toda essa promoção de mudança, de transformação. Ensinar não significa apenas aprender as habilidades, né? Repassar as habilidades, as técnicas, porque sem esse compromisso com a realidade e a reflexão crítica, seria uma educação tanto ilimitada quanto alienada. Aí a gente tem que pensar nessa transformação. E essa leitura do mundo, ela vai nos fazendo refletir sobre todo esse contexto. Educar criticamente e, ao mesmo tempo, também, né, pensar sobre o ato pedagógico e político, dentro de um contexto, dentro dessa socialização. A leitura crítica do mundo é um que fazer pedagógico político, indicotomitável do que fazer político pedagógico. Isso é, a ação política que envolve a organização dos grupos e das classes populares para intervir na reinvenção da sociedade, dentro de um contexto social, né? Dentro dessa leitura do mundo, dessa crítica que é feita, que é um fazer pedagógico indescontomitável, né? De que forma a gente pode pensar a educação e a política dentro desse nosso contexto? De que maneira nós, enquanto indivíduos, né, começamos a pensar a ação política nesse contexto? Porque muitas vezes nós pensamos assim, eu não gosto de política, mas o que é a política? Né?
A política é todo esse contexto, é toda essa nossa socialização. Não existe o viver sem a política educacional, a política partidária, aí saber diferenciar e saber respeitar, né? Vai entrando dentro dessa contextualização. A pedagogia de Freire, ela não se limita a ensinar conteúdos acadêmicos. Ela busca despertar nos indivíduos a consciência crítica sobre sua realidade, para que eles possam intervir na reinvenção de uma sociedade, numa construção de um mundo mais justo e igualitário. É como a gente vem falando, como a gente vem refletindo e repensando dentro desse nosso contexto, né? Aí eu fui destacando que uma questão assim bastante importante e que deve se ser repensada é a gente repensar esse novo ensino, essa nova mudança dentro da nossa educação. Pensar os nossos políticos e pensar a política. Entra governo, muda a lei educacional. Entra outro governo, não. Começa a repensar-se sobre de que forma a gente pode mudar, que é para chamar atenção, como se fosse assim, chamar atenção. E vai mexendo no sistema educacional, vai interferindo na nossa sociedade, no nosso contexto, na educação de um país. E quando a gente acha que as coisas estão dando certo, já estamos no caminho aqui certo, começa tudo a mudar, começa a ter uma transformação, e parece que a educação vai regredindo, né? Itinerários formativos, pensar projeto de vida, tira projeto de vida. Então, tem que pensar bem a educação, tem que pensar bem o que realmente, né, sentar, conversar, ter chamadas públicas para entender e compreender e repassar para a população qual é a importância da mudança, de uma nova lei, de uma educação integral para todas. E o que é uma educação integral? Que muitas vezes é jogado, mas o professor não está preparado, as famílias não estavam preparadas, os meninos não estavam, né, preparados, e a adaptação, muitas vezes, é um choque, porque você não estava esperando, então você não foi avisado. Temos que repensar também sobre esse contexto, sobre essa questão. A página 22 é nesse sentido, em outros, que a pedagogia radical jamais pode fazer nenhuma concessão, não é? Foi quando eu trouxe para refletirmos sobre essa questão das mudanças, da imposição. Não, vamos mudar novamente, 2023 foi de uma maneira, 2024 é do outro, 2025 vamos ver. Não se chega a um consenso de saber, né? E de dizer, 2025 já foi pensada a educação assim, a escola vai receber. Não. Ainda estão brincando de governar e brincando ainda de educação. A gente precisa de muito mais. A prática educativa, o treinamento técnico-científico dos educandos. É preciso pensar, né, também ao treinamento e não à formação, a necessária formação técnico-científica dos educadores, porque se bate a pedagogia crítica, não tem nada que ver com a estreiteza tecnicista e cientificista, que caracteriza o mero treinamento. É por isso que o educador progressista, capaz e sério, não apenas deve ensinar muito bem sua disciplina, mas desafiar o educando a pensar criticamente a realidade social, política e histórica em que é uma presença.
É por isso que, ao ensinar com seriedade e rigor sua disciplina, o educador progressista não pode acomodar-se, não pode desistir da luta, vencido pelo discurso fatalista que aponta como única saída histórica hoje, que é a aceitação, né? Então, diferente de antes, em que essas mudanças, né, em que essas transformações, em que se fala desafiar. O que é desafiar? O que é levar o educando a pensar criticamente? Qual é o contexto e a realidade social dessa geração? Podemos perceber, né, dentro desse contexto, que a ação política ela está se referindo à mobilização, as pessoas agirem, a buscarem esse estar em constante evolução. A pedagogia de Paulo Freire, ela não está limitada a ensinar conteúdos, né? Como a gente vem falando. Não é ser conteudista. Ela tem que estar no despertar dos indivíduos e na conscientização. Me lembro de que, nas 2 ou 3 vezes em que, ao longo de minha vida, pretendi deixar de fumar, achei assim essa parte bem interessante do nosso texto, né, que faz refletir também sobre a nossa maneira do que eu quero, do que eu desejo e às vezes o medo, né? É como se estivesse se limitando a a uma determinada burocracia entre si. Aí ele fala, me lembro de que, nas 2 ou 3 vezes em que, ao longo de minha vida, pretendi deixar de fumar, me faltou o fundamental, a vontade firme com a qual decidi romper entre fumar e não fumar. Só quando realmente imperou a vontade perseverante e assumi com raiva do fumo a decisão de já não fumar, me libertei do cigarro sem artifício nenhum, chicletes ou bombons, e fumava, então, 3 maços de cigarro. Então, em última análise, me sentia demasiado incômodo vivendo a incoerência entre falar e escrever em torno de uma pedagogia crítica, libertadora, que defende o exercício da decisão enquanto posição de sujeito e não a postura acomodada de puro objeto e a minha submissão total, né? A submissão dele era ao cigarro. E o que pensar nessa nossa submissão na educação, desse ser em transformação, desses nossos, né, incômodos, do nosso pensar pedagógico, da nossa busca incessante de transformar o ser, de estar em constante luta, de não se acomodar, e o nosso grito, né? Quando a gente fala lá atrás, naquela criança rebelde, na tirania, a gente começa a refletir também. E nós, enquanto educadores, realmente estamos contribuindo para assumir o nosso papel, para fazer essa diferença dentro da nossa sociedade? Daiane, por favor, passa o próximo slide. O papel do educador, né? Fui falando, assim, me empolgando, me envolvendo com a leitura. Aí, o papel do educador.
O educador é visto como um mediador do conhecimento, que deve estimular a reflexão e o questionamento, né? Está em busca. O educador, ele media a situação, a roda de conversa com os alunos, que a gente não pode mais deixar também, quando a gente pensar em um debate, pensar numa conversa com o aluno, pensar naquela roda de debate, ouvir o que ele, né, enquanto estudante, tem de conhecimento prévio para socializar com os demais também. Então, o educador, ele tem que ser esse mediador, tem que estar dentro dessa reflexão, desse pensamento. É fundamental que o educador construa uma relação de confiança e respeito com os educandos, promovendo um ambiente seguro para o aprendizado. Quando o aluno também, né, sente segurança no professor, aí ele sabe que é ali que ele vai encontrar o seu porto seguro na maioria das vezes, porque ele vai se sentir bem. Mas quando o discente, né, não se sente bem, não se sente acolhido, ele também se resguarda, ele vai se reservando da situação, da participação, fica calado, tem medo, né? E muitas vezes o que nos atrapalha é o medo. Será que realmente, né? Aí eu também começo a me perguntar, será que eu estou fugindo de todo o nosso contexto, de toda essa situação? Porque a gente tem que estar sempre lendo, tem que estar buscando, tem que entender, tem que ter uma compreensão. Freire, ele sugere que o educador não deve ser um transmissor de conhecimento, mas um facilitador que encoraja o diálogo crítico entre os alunos, né? Como a gente vem falando, ele deve se sentir seguro, ele gosta de se sentir abraçado, compreendido. Quando escutam dizer, você não sabe ler, aí a gente deve dizer, por que você não sabe? Você acabou de ler. Você só precisa reforçar mais. Você só precisa ter mais apego a um livro, né? Levar uma palavra que o cative, que o motive, que o traga para todo esse contexto, que ele aprenda e sinta prazer de estudar. Pode passar, Daiane, por favor. Aí eu trouxe também mais uma imagem, né? E vai dialogando também com essa nossa releitura das cartas de Paulo Freire, a pedagogia da indignação, com todo esse contexto, aí, o diálogo como ferramenta educativa, como a construção, né, de uma sociedade que não pode se calar, que não pode se omitir, que não pode ficar esperando as coisas primeiro acontecer para depois a gente começar, mas está participativo, está inserido dentro desse nosso contexto. E o diálogo, ele leva a isso. O diálogo, ele é o pilar fundamental que vai fazer toda essa abordagem, né? E o diálogo, ele não deve ser apenas um diálogo técnico. A gente deve pensar mais além, né? Tem que ter respeito, tem que encorajar, como a gente já vinha dizendo desde o início, o encorajar, o motivar, né? Expressar a opinião. Se a gente é contra ou a favor, a gente não pode só estar recebendo e sim, não, concordar com o outro se a gente não aceita. Mesmo que não aceite, mas é o respeito, né?
tem que respeitar a opinião do outro. Ah, eu não concordo por isso, mas respeito a sua opinião. Pensar assim e levar os nossos discentes também, né, a ter esse entendimento, essa roda de diálogo, como é importante dialogar, principalmente quando a gente fala assim, Paulo Freire, ele não quer uma metodologia, não é uma educação conteudista. Aí é onde entra, passar o conteúdo, pensar, vamos fazer aqui uma roda de conversa. Hoje, gente, vamos fazer uma dinâmica, né? Aí a gente vai trabalhando, vendo como é que ele vai reagindo, porque o aluno gosta de uma aula diferente. Mas quando a gente faz uma aula diferente, professora, a senhora não deu aula? Hoje foi só brincar, né? Tem todo esse contexto também, como a gente vai se deparando dentro dessa realidade, dentro dessa situação, quando a gente escuta isso, quando tenta fazer. Hoje a nossa aula vai ser uma roda de conversa, vamos lá. Tira um papelzinho, tem uma palavra lá, geradora, me diga, hoje a professora não deu aula, como não escreveu no quadro, para eles não é aula. Mesmo que a gente diga, abra um caderno, vamos fazer a agenda, olha, o objetivo da nossa aula hoje, conteúdo da... Mas, mesmo assim, eles vão repensando, eles vão pensando e acham que não é uma aula. Não, foi só uma conversa. Hoje o professor, ele só fez conversar na sala de aula, né? Tem essa prática também. A gente também escuta isso enquanto professor. E a gente começa a pensar, olha, gente, vamos repensar. Hoje é uma aula diferente, é só para tirar vocês da rotina, para a gente estar repensando. Daiane, pode passar, por favor. Aí a gente vai pensando também a relação entre educador e educando. Ele defende uma relação horizontal entre educador e educando, onde ambos dependem e ensinam mutuamente, né? É a troca de experiência, é o conhecimento prévio, como a gente vem falando. É isso mesmo, professora, desse jeito. É pensar também a reciprocidade no processo educativo, que é um processo também de construção fundamental que deve acontecer, né? Uma educação igual, justa para todos, pensando todos, não trabalhando só para uma determinada classe social e desfavorecendo a outra classe. É pensar também uma abordagem horizontal que vá promover o respeito e, principalmente, a autonomia do aluno, porque aí ele vai se sentir valorizado, vai se sentir respeitado, e o protagonismo hoje, né, vai fazendo dessa forma, vai trabalhando dessa maneira, como ele se sente respeitado. Quando a gente conversa com ele e diz assim, pronto, hoje você é o responsável, hoje você vai... Ele se sente assim, bem calorado, se sente valorizado, respeitado dentro do espaço de aprendizado. Quando a gente pede para organizar, hoje a aula é na sala de informática. Aí, olhe, você que é o responsável, viu, pela sala, então preste atenção, organize os computadores, leve os alunos, eles se sentem bem ser protagonista, né? Um ser bem social dentro dessa construção. Por isso que não pode acontecer a desconstrução de todos esses conceitos, de todos esses princípios que a gente vai vendo e vai percebendo e está vivenciando as mudanças na educação. Pode passar, Daiane, por favor. Aí eu trago um exemplo prático dentro desse nosso contexto, né? Que é a roda de conversa, como a gente vem falando. Como é importante ele, tanto o educador, né, como o educando, se sentir valorizado, se sentir respeitado e estar
como ser ali participativo dentro de todo esse enlace, de toda essa construção de um trabalho que deve estar acontecendo. E todo esse contexto, né, toda essa tem que estar contextualizado dentro desses temas sociais também, né? Quando a gente está inserido, discutindo, incentivando, motivando e fazendo também com que eles formulem a sua opinião. Aí eles se sentem sujeitos, assim, bem respeitosos dentro desse conceito. Pode passar, Daiane, por favor. Desafios da prática educativa. O impacto, aí a gente está percebendo, né, o grande desafio dentro dessa prática e de que forma a educação contemporânea também, ela vai, né, fazendo com que aconteça todo esse contexto, todo esse impacto. As ideias de Paulo Freire, especialmente as apresentadas em suas primeiras cartas, elas tiveram esse impacto profundo da educação contemporânea. Muitas escolas, movimentos sociais e programas de formação de professores adotam suas abordagens e conceitos, ressaltando a importância da conscientização e do diálogo. Então, não existe mais hoje só você ir para a sala de aula, passar o conteúdo, e muitas vezes você nem conversava com o aluno, não tirava dúvida. Quando o aluno levantava a mão, muitas vezes, né, o professor não dava importância, não dava atenção. Então, a gente tem que começar a repensar. Tudo tem que ser considerado, né? Tudo tem que ser respeitado. Tem que se repensar essa educação dessa forma, ouvindo, dialogando, respeitando o outro. E podemos observar também uma crescente valorização da pedagogia crítica, onde educadores eles estão buscando entender e principalmente atender, né, toda essa diversidade da classe estudantil, todo esse conceito. E isso representa uma mudança significativa dentro do nosso cenário educacional. A educação inclusiva, a transformação da educação dentro desse nosso contexto, né? Que também a gente também percebia que existia essa diferença dentro dessa construção. Pode passar, Daiane, por favor. Já estou finalizando, tá, gente? Nós estamos já... Chega meu computador. Foi. Aí a gente pensando, né? Todo esse contexto, pensando já a nossa conclusão das cartas do Espírito de Paulo Freire, percebemos que a primeira carta do Espírito, dentro dessa construção, ele vai nos convidar para pensar e repensar a educação como um ato de conscientização e emancipação. Freire nos lembra da importância do diálogo e da relação horizontal, né? Como a gente falou. Toda essa construção, a mudança, toda essa transformação que vai acontecendo e a importância de estar inserido nesse contexto, no ser, no protagonismo. Incorporar essas ideias em nossas práticas é fundamental para transformar a educação em um espaço de liberdade e de crítica. Né? Que a gente também deve estar aberto a ouvir, a entender, a saber que nós não somos conhecedores de tudo, nós estamos aqui aprendendo, reaprendendo, buscando, rebuscando, né? Se socializando dentro desse nosso contexto educacional.
Aí eu estou finalizando por aqui esse nosso momento de leitura e de releitura de Paulo Freire, né? Dentro da primeira carta do Espírito deste livro. Agradecer por estar participando e por estar vivenciando esse momento de estudo com vocês. Boa noite a todos e foi um prazer. Professora Aparecida, professora Maria Mello, por favor. Muito bem, Márcia, parabéns, querida, excelente exposição, né? E aí, os recortes que você trouxe desta carta nos favorece fazer a imersão em algumas categorias que são caras para Paulo Freire e que ele retoma, né? É interessante que Freire retoma não no sentido de ser repetitivo, né? De dizer o que já disse, mas de trazer algo novo ao que já foi dito. Ou seja, Freire, nesta obra, ele reelaborou sua compreensão. E aí, gente, vejam só a essência da experiência, né? Para mim, essa primeira carta de Paulo Freire é um desnudar-se de si. Ele se coloca na situação que ele está a assinalar. E quando ele vai falar justamente da perspectiva da contradição, ele traz e denuncia para nós, né, que ele era viciado, né? Ele era viciado em cigarros e que, por ser viciado, mas não, né, dominado pelo vício, ele conseguiu, com a justa ira, né, com a justa raiva, de perceber-se que estava sendo dialético, contraditório dos seus discursos pragmáticos, ele não estava sendo autêntico com ele mesmo. Como que ele, consciente dos danos que o cigarro causava, não tinha a capacidade de livrar-se do cigarro, né? Então, quando o Freire faz esses depoimentos dele, se colocando, inclusive, na sua condição humana, e é muito bonito de se ver, porque para quem acha que Deus que Freire é uma espécie de um ser divino, de um semideus, né, vai desacreditando desta fantasia, e que Freire era um ser humano, imperfeito, inconcluso, inacabado. Logo que nós, que estudamos Paulo Freire, também, evidentemente, estamos longe, mas muito longe, e para tomarmos a consciência das nossas limitações, dos nossos inacabamentos, né, e das nossas imperfeições, é preciso muita experiência, é preciso muita maturidade, né, e somente com o exercício da prática e da consciência de si é que nós vamos, com o passar do tempo, conseguir alcançar, né, a maturidade intelectual necessária para que a gente se distancie mesmo da distância entre o que nós falamos e o que nós praticamos, né? Então, quando eu estava me ocupando de realizar os apontamentos aqui no chat, acabei parando para não atrapalhar a exposição de Márcia, a gente vai entendendo o quanto que Freire vai se pondo enquanto um sujeito humilde e conhecedor de suas limitações, que lhe favorece para que ele possa reelaborar algumas compreensões que ele traz, né?
E ele deixa nesta primeira carta, são vários desdobramentos, né? São vários desdobramentos que Freire assinala nesta primeira carta. Gente, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade e assinalem a mãozinha, abram o microfone, viu? Se manifestem. Pelo amor de Deus, esse momento é nosso, de nós expormos as nossas compreensões, certo? E aí, como Márcia me chamou, eu estou fazendo uso aqui da palavra, mas ela está facultada a qualquer pessoa que queira dar continuidade ao processo, né? E aí, quando o Freire traz algumas categorias preciosíssimas, como liberdade, autoridade, autoritarismo, limite, licenciosidade, democracia, dialogicidade, autoestima, né? E quando Freire demarca, veja que quando Freire escreveu essa obra, ele estava em um tempo histórico do tempo dele, certo? Mas ele traz um exemplozinho que o menininho, bem danadinho, né, como se diz no interior, pegou um pintinho. O pai não teve força, voz ativa, a mãe ainda se atreveu a falar e o menino repreende a mãe como: se falar mais eu mato o pintinho, ou seja, a ameaça, né? E na contemporaneidade, como que está as relações entre pais e filhos? Quem é que tem a autoridade? Quem é que estabelece o limite necessário? Porque, gente, nós precisamos entender, em Freire principalmente, o que é autoridade, o que é liberdade, o que é licenciosidade, o que é limite e o que é também o diálogo. Gente, quando eu estava na Secretaria da Assistência Social, que algumas pessoas que me conhecem sabem que antes de eu entrar na Universidade Federal de Pernambuco, aliás, na UFRN, eu era pedagoga da assistência social. E eu tenho uma colega psicóloga muito querida, a Adriana, que ela dizia o seguinte: falta de limite é abandono. Então, se a figura dos pais é a autoridade, é o limite estabelecido, e eles não exercem, eles estão abandonando. E aí as crianças, elas se portam como donas de si, como senhoras e senhores de si, em sua razão. E não à toa que hoje nós temos filhos matando pais. Letícia, por gentileza. Boa noite, gente. Não vou ligar a câmera novamente porque eu estou com probleminhas de internet. Espero que melhore até amanhã. Espero que todos estejam bem. Muito obrigada, Márcia, desculpa, pela explanação. Assim, me fez refletir de várias formas, né? Outras, porque como a professora falou, a leitura ela é muito. A gente tem uma leitura, óbvio, que é nossa, né? Então ela é muito própria. Então, muitas reflexões que ela fez eu não tinha pensado, mas eu falei, não é que é mesmo? E uma coisa que me levou a refletir em relação a esse primeiro capítulo que Freire fala conosco, né, no livro, seria um resgate que eu sinto, e ele faz isso ao longo de todas as obras de Paulo Freire, ele resgata alguma coisa, principalmente da prática dele, né? Por isso que ele é conhecido como teórico da prática. Ele vai lá, faz, depois ele escreve. Mas eu sinto um resgate, dessa vez um pouco teórico, do livro Professora Cintia Não, principalmente quando ele vem falar da pedagogia radical. Mais uma vez, ele enfatizando essa pedagogia como um elemento basilar de uma prática educativa transformadora para a emancipação desse oprimido. Então, quando ele coloca a pedagogia enquanto radical, ele está dizendo, o que seria o radical na etimologia da palavra, né? O que vai na raiz. Então, a pedagogia, no seu radical, a pedagogia, essencialmente, ela é uma pedagogia transformadora. O que o mundo capitalista, o que o mundo neoliberal faz com essa pedagogia é deturpar, mas uma educação que se propõe
a transformação, uma educação que se propõe à emancipação dos indivíduos, uma educação que de fato dialoga com as subjetividades dos sujeitos, é essa educação radical, é essa educação transformadora. E aí eu gosto muito da utilização desse construto pedagogia radical. Eu vejo um Paulo Freire que aprende muito com o continente africano nesse livro, então eu vejo um Paulo Freire ali que quando a primeira vez que ele chama Amílcar Cabral de pedagogo da revolução, ele reconhecendo a pedagogia como uma ferramenta de revolução dos pobres e descamisados, e vindo aqui dizendo, há uma pedagogia radical. Há uma pedagogia, quando ele diz que há uma pedagogia radical, ele entende que há uma pedagogia neoliberal, uma pedagogia sectária, uma pedagogia que não dialoga com as especificidades dos sujeitos. E nós precisamos, enquanto educadores, educadoras, né, sujeitos em linhas gerais, homens e mulheres, praticar essa pedagogia radical. E que, infelizmente, é algo que se distancia muito nos cursos de pedagogia na contemporaneidade. Eu me formei em 2022, final de 2021. E eu fui ver Paulo Freire no curso de pedagogia no 7º bloco. E eu tenho até o 9º, né? Pedagogia 4 anos e meio, na Universidade Estadual do Piauí. E até então, muito conteúdo neoliberal. E aí fomos ver Paulo Freire no 7º bloco. Paulo Freire é o único progressista? Não, tem Saviani, tantos outros, Lucchesi. Mas eu uso ele como uma alegoria para mostrar que, infelizmente, o curso de pedagogia ele é agenciado para essa pedagogia da sociedade burguesa, né? E esse professor, esse pedagogo, essa pedagoga acaba virando, por vezes, um tio na mão desse sistema capitalista. E eu sinto que Paulo Freire resgata novamente e diz, vamos fazer essa pedagogia radical. O curso de pedagogia não pode se perder, é uma ciência muito importante. Por mais que naquele contexto o curso de pedagogia ainda não fosse como é hoje, mas eu sinto que é um ensaio dele para nos inspirar na contemporaneidade. Era muito nesse sentido. E um último comentário, prometo ser breve, esse eu queria muito fazer, porque naquele momento onde a nossa colega Márcia até citou, quando ele fala assim, se na verdade, e aqui eu estou falando com as minhas palavras, mas é basicamente o que ele quis dizer, se na verdade eu não estou no mundo para simplesmente me adaptar a ele, mas para transformá-lo, caso não seja possível exercer essa transformação, né, diante do mundo, eu tenho que usar toda a minha força e possibilidade para fazer caminhos, traçar caminhos para a transformação deste mundo. Por mais que você sozinho ali não consiga fazer, né, essa transformação, mas você pode participar, por exemplo, de coletivos e articulações. E eu sempre fui uma pessoa muito reclamona, principalmente aqui em Caruaru, em relação a gente não trabalhar Paulo Freire. Porque, gente, mas vocês estão na Universidade Paulo Freire, a gente está aí na UFPE, como é que a gente não trabalha Paulo Freire? Eu nunca trabalhei uma obra de Paulo Freire, desde o mestrado ao doutorado. Nós estamos na Universidade de Paulo Freire e eu ficava indignada que não fazia nada com isso. Nada com isso. Aí aconteceu o Colóquio Internacional de Paulo Freire e eu falei, uai, tem um grupo de Paulo Freire, por que eu não vou me mobilizar? Não uso essa raiva, essa justa raiva, para me mobilizar e conhecer um grupo de pessoas que dialogam em relação a essa prática revolucionária de Paulo Freire. Então é muito nesse lugar assim que eu me vejo. Quando eu li esse texto, foi meio que um acolhimento, essa indignação que nos acolhe ao mesmo tempo. Porque eu me mobilizei, né? Assim como Paulo Freire se mobiliza, não quero mais esse cigarro, eu me mobilizei e falei, tá, não vamos discutir Paulo Freire, pois eu vou procurar quem discuta. Muito obrigada. E cá estou. É isso. Excelente, Letícia, muito bem, né? Exatamente. É essa tomada de consciência que faz com que a gente mude e com que a gente se implique na essência daquilo que nós defendemos, né? Daquilo que nós cremos. Gente, esse texto, nesta primeira carta de Paulo Freire para nós, ela é muito analítica de si próprio. Ela é muito analítica de si própria, tanto que a Anita Freire, ela contextualiza, né, gente, é muito bonito, né, muito encantador ler os escritos de Paulo Freire, porque a gente percebe o sentido, né, do que ele dizia, né, e por que que ele dizia as coisas, simplesmente porque estava na essência da vida dele, né, eu já tinha sacado essa perspectiva de Freire, desde das primeiras vezes que eu me debrucei sobre suas leituras, claro que não com a tomada de consciência que hoje eu tenho, mas Freire tinha esse exemplo autêntico, que é muito difícil, né, de estabelecer a releitura que é necessária. Então, quando ele traz o exemplo do sapateiro, que toma consciência que ele
organizava o sapato que era velho e que aquele sapato saía novo e que o cliente ia pagar pelo um preço bem menor do que comprar um sapato novo. O trabalho dele era importante, tal qual o mesmo do doutor que tinha um consultório, né? Então, essa perspectiva crítica pedagógica, consciente de si, faz com que a gente possa perceber a necessidade de estarmos constantemente naquela tríade que Freire nos trazia: ação, reflexão, ação, e, sobretudo, ação, reflexão e ação de nós mesmos para com nós mesmos, né? Quando ele traz o exemplo de que conversava com ele, eu até coloquei aí no chat, né? E a gente conversa com a gente mesmo, o que é que a gente diz sobre nós, né? Como que nós nos conversamos, como que nós nos colocamos no discurso? Nós nos colocamos como pessoas amorosas ou pessoas rancorosas, pessoas desrespeitosas ou pessoas respeitosas? O que é que nós dizemos para nós mesmos, né? Então, é importante a gente ter esse olhar amoroso e cuidadoso e essa tomada de consciência que a gente precisa desenvolver, esse autocuidado, né? Pois não, Ni, fique à vontade, querida. Boa noite, pessoal. A quem chegou depois, eu acho que eu entrei bem rápida hoje, fui praticamente uma das primeiras, né? E parabenizar a colega pela excelente desenvoltura, né? Eu sempre digo, falar sobre os escritos de Paulo Freire é algo que traz muito para dentro de nós mesmos, principalmente a gente quando está dentro do chão da sala de aula, desse fazer acontecer, é como se a gente mergulhasse nas palavras dele e tentasse entender cada uma dentro do contexto. E na hora que falou do cigarro em si, né, desse vício que ele tinha, eu adentrei como se fosse uma metáfora, até para a gente mesmo da educação, né, quando ele diz assim: eu fumava, mas depois eu vi que podia trocar o cigarro por uma bala, por mascar um chiclete. E quantas vezes a gente não coloca, eu não tirei como um vício na pedagogia ou na sala de aula, mas assim, utensílios que a gente coloca para resolver alguma situação do fazer pedagógico, da nossa prática, né? Porque a gente não procura caminhos, saídas, é mais fácil a gente viver na mermice ou do não tentar, né? Do que tentar buscar essas ajudas, essas soluções. E como eu venho de um tempo de ler Paulo Freire por conta dos processos de seleção dos mestrados que eu estou fazendo, então, assim, foi como se um texto dialogasse com o outro. Tem hora que a gente até pensa que era como se ele estivesse respondendo determinado texto, né? E para o último mestrado que eu fiz, que eu li Pedagogia da Esperança, né? Ele falava muito sobre a questão do sonho e da utopia. E eu consegui trazer aqui para dentro dessa realidade, né? A gente vê, pelo menos eu via, a utopia como algo inatingível, como algo que a gente jamais conseguisse alcançar. E depois de se debruçar sobre Freire, ele vem e prova o contrário. Pelo contrário, é você provar que o impossível se pode tornar possível, né? Então, eu vejo muito dessa parte do diálogo dele, do sonhar, do acreditar, do buscar também presente nesses inscritos dele. Pois é, Ni, exatamente, né? A importância do sonho, né? E, sobretudo, de entendermos que não é um devaneio, né? Não é uma fantasia, não é um ato de loucura, é um sonho viável, né? É um sonho viável. E quando o Freire traz o que ele traz, e ele fala de uma realidade factível, né? Ele traz exemplos, gente, que até hoje são experienciados em nossa realidade, né? Tanto na sala de aula, quanto nas famílias, principalmente nas famílias, né? Hoje mesmo eu estava assistindo uma reportagem que o filho matou a mãe porque queria a herança dela, né? Aí que filho é esse? Será que ele estudou? Será que ele trabalhou? Né? Será que nessa relação quem era o sujeito autoritário, né? Para entendermos, né?
Uma coisa é a autoridade, outra coisa é o autoritarismo, outra, outra coisa é a liberdade. Entende? O que é que faz um filho matar a mãe? Era um filho que matou a mãe a fim da herança. Né? Percebam as barbaridades. E Freire aponta nessa carta, sobretudo quando se naturaliza práticas desumanas desta natureza. Né? Quando ele traz, inclusive, o exemplo dos sem-terras, né? Que se não fosse o movimento dos sem-terras, não haveria a reforma agrária. E quando acontece as disputas pelo território, aí os latifundiários dizem o quê? Né? Que os seguranças apenas se defenderam. Percebe que o discurso ele tem um poder, né, de posicionar o sujeito na dimensão contra-hegemônica do fato em si. E como que nós podemos estar descortinando determinadas questões, reposicionando a ordem, estabelecendo limite, né, vivenciando a essência desta liberdade. E aí é interessante, gente, quando o Freire vai e dá exemplos, né? Como é que eu posso ser ético se eu digo para quem está comigo que se o telefone tocar, diga que eu não estou em casa, percebe? Então, como que eu posso ser ético? E aí ele fala, né? Ele fala da eticidade do mundo. Olha que coisa linda! Para nós termos um mundo na sua essência ética, nós precisamos ser éticos. E aí, como que nós podemos ser éticos? Favorecendo e encurtando, obviamente, a distância entre o discurso e a prática, né? No campo da educação, não é muito fácil. Não é muito fácil, porque tem aí uma questão que é muito singular, que diz respeito à subjetividade, né? Aí não existe uma verdade, existem as verdades. Cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, nesta perspectiva, onde está a razão? Existe a razão, né? A favor de quem? Contra quem, né? Quem é dono da razão? E como que nós podemos estar promovendo esse diálogo que se faz necessário para que a gente desconstrua determinados pontos de vistas que estão castelizados, que estão cristalizados, certo? Freire tem muito a nos ensinar, e nós temos muito que aprender. Eu, particularmente, nunca me posicionei nem como freiriana e nem tampouco como cordelista. São sempre os outros que dizem que eu sou, né? Sou a freiriana, sou a cordelista. Então, assim, o que o outro diz de mim? Até que ponto ele sabe o que sabe de mim? Né? E nessa perspectiva de saber do outro, o que é que eu sei de mim mesma? Porque eu sabendo quem eu sou, eu tendo consciência, autoconsciência de mim mesma, o que o outro tem a dizer ao meu respeito, pouco importa. Se a minha consciência não me condena, não tem ninguém que tenha este poder, porque o outro só tem um poder se a gente der. Né? O outro só tem um poder se a gente der. O Karnal, ele diz o seguinte, que o veneno só faz mal se a gente tomar, né? Então, nesta metáfora, Freire, ele faz uma escavação de si, ele vai se expondo, ele vai trazendo realidades. Gente, percebam, nós, no início deste ano, nós lemos cartas a Cristina, e Freire falou muito de si. Olha que coisa linda de praticar uma autobiografia, uma narrativa de si, de dizer verdades duras, mas com elegância, com fascínio, com articulação.
com palavras bem colocadas, né? E ele não se coloca na condição de vítima. Inclusive, ele é totalmente contrário à dimensão fatalista. E o que é nós nos colocarmos na posição do fatalismo? Vamos responsabilizar quem por nós sermos assim? Né? Não podemos. Nós temos que pegar as rédeas da nossa vida e construir a nossa narrativa. Sermos historiadores de nós mesmos. E a narrativa seremos nós que iremos contar. Eu costumo dizer em sala de aula que nós somos responsáveis, tanto pelo nosso fracasso, quanto pelo nosso sucesso. Somos nós que temos as rédeas da nossa existência humana que nos favorece para que a gente se posicione de tal modo ou de outro modo. E Freire, ele fala de si embebecido por um contexto. Ele se coloca num contexto. E o contexto do qual Freire se ocupa, gente, é o contexto da educação, né? Que, historicamente, a gente sabe o quanto que a educação, na nossa história brasileira, ela é bamba, né? Quando eu estava na UNEAL, nos anos 2013, eu usava a metáfora do muro, né? Que a educação era uma bandeira que ficava em cima do muro e pendia para os dois lados. E eu usava essa metáfora para explicar a perspectiva da política educacional, que ela nunca foi contínua, nunca foi ascendente, ela sempre foi oscilante. Por isso a expressão bamba, né? Ficar a expressão em cima do muro, tomar o partido. Então, diante de tudo isso, a gente precisa, né, vivenciar esse processo de nos pôr, de nos colocar no texto e no contexto. E aí, o bonito de Freire é que ele falava de si acionando os contextos, acionando realidades, experiências e vivências que ele ia relaborando a partir das significações que ele dava ao determinado acontecimento, superando, inclusive, o fatalismo existencial, ressignificando a sua existência. É daí a beleza desta obra, que é póstuma, né? Esta obra foi publicada, como Nita disse, depois que ele faleceu. E aí eu faço para encerrarmos, né, caso vocês queiram se posicionar, nós ainda temos aí alguns minutinhos, aí eu volto à questão, né? O que é que nós estamos escrevendo de nós mesmos? Qual que é a marca que nós estamos deixando por estarmos aqui de passagem? Nós estamos aqui de passagem. Uma hora ou outra, a gente parte. Princesa, é contigo, fale. Boa noite, gente. Boa noite para vocês. Eu tô muito satisfeita de ouvir a Márcia, né? Ela trouxe uma leveza muito grande na fala, trouxe de dentro dela as reflexões, né? E assim uma coisa que ficou me incomodando foi que educação é essa que Paulo Freire fala, que Paulo Freire quer, né? E que a gente sabe que hoje é tão atacada, tão tomada como uma ameaça para um país, né? E que foi que aconteceu? Como é que essa educação surge? E ele traz isso de uma maneira muito clara nesse livro, sem voltar a aspectos históricos, né? Sem trazer aspectos da história, do momento inicial de tudo, como começou, mas ele deixa pistas ao mesmo tempo revelando essa sua persistência
em falar da liberdade, em falar da educação, e ele coloca a educação como instrumento de mudança, né, de transformação, né, e a transformação que ele fala, ela é simplesmente a transformação para a liberdade, para se libertar dos processos escravatórios, escravocratas, né, e tudo mais. É uma liberdade individual e uma transformação social. Por que transformação social? Aí a gente faz o exercício da lembrança dessa história, né? Por que essa liberdade que Paulo Freire fala? Liberdade e libertar-se de quê? Se alguém busca liberdade é porque está escravizado, né? Está dentro de um processo de escravidão, né? Então, a gente retoma os processos históricos para pensar o tempo que ele vivia, em que seus escritos, seus estudos, e ver como ainda é presente, como ele é atual, né? Não é à toa que a gente está aqui discutindo sobre Paulo Freire. Penso que se a gente tivesse, que nós estivéssemos libertos, a Paulo Freire estava como um livro de memórias na estante, né? Mas Paulo Freire é um livro necessário, não um livro de receitas, mas escritos necessários que a gente possa relacionar com os nossos aspectos de vida, com os nossos preceitos, e principalmente quando ele deixa bem claro que o que é que nós queremos, né? Porque o projeto de dominação, ele é bem claro, ele sabe o que ele quer, ele tem seus elementos, seus instrumentos, ele está aí formado, o projeto de dominação sobre os povos, sobre as pessoas. E nós, o que queremos? Nossa educação, a educação que ele defendia era a educação popular, educação para os povos, para as comunidades, né? E aí tem uma coisa que eu destaquei, que foi o fundamental é que fiquem claras a legitimidade e a aceitação de posições diferentes em face do mundo, uma aceitação respeitosa, né? E essa coisa do respeito que Paulo Freire fala tem a ver com essa questão da liberdade e algo, é uma categoria que é muito importante do seu estudo, é a categoria da ética, né? Quando ele fala de ética, a questão traz a gente a pensar sobre a questão da coerência, né? E nossa coerência, a Márcia bem falou sobre a questão daquilo que eu falo e daquilo que eu pratico, né? Às vezes a gente está envolvido com as discussões freirianas e como é que é a nossa prática, né? E como é que é a nossa relação uns com os outros. Ele fala da humanização, e essa humanização é justamente aquilo, o que ele falava antes e que, se a gente observar, a gente está perdendo hoje, né? Que é a relação do ser humano um com o outro, o que é ser humano, o que é que nos diferencia dos outros animais, né? O que é que nos faz ser humano. Quando a Cida fala sobre as pessoas, alguns matou a mãe por causa do dinheiro, outro, esse rol de coisas que a gente vê no dia a dia, quando a gente liga a televisão, né? Nos jornais, né? É sensacional as coisas que as pessoas trazem, é sensacionalismo, né? E a gente fica vendo o concordar com um fazer e um atacar o outro, e o outro responder de forma violenta, e os filmes e as novelas, e a gente está aí assistindo e discussando algumas coisas, se pautando em coisas que não fazem parte de uma perspectiva feriana. E eu digo perspectiva feriana não como uma coisa mitológica, né? Quando a gente fala de mito, né? Quando Cida diz, ele não é um deus, né? E justamente, não é, mas ele é tão real que ele é o que ele mais... a fala dele, o pensamento dele, é aquilo que a gente aproxima mais da perspectiva de ser gente. Gente que pensa, que ama, que faz, que busca. E a proposta dele é pautada no sonho e na prática, na concretização desse sonho, né? Que é a utopia freiriana. E que a gente está aqui fazendo justamente isso, sonhando por um mundo mais bonito, mais humano, né? Mas aí a gente vem o quê? A prática. A gente chega lá.
A gente já está chegando, quando a gente, no nosso pequeno e micro espaço, a gente faz a diferença. É isso para hoje. Obrigada. Muito bem, Sara. Saudades, querida, de ti. Gente, então vejam, né? Eu terminei aqui colocando, vamos ter poesia para terminar. No nosso primeiro encontro tivemos, no nosso segundo, aí a gente acaba ficando naquela expectativa, né? Vai sair poesia, uma música, algo. Mas, enfim, gente, eu particularmente não pensei nada, mas eu achei que foi de um lirismo, né, de uma leveza, essa conversa que a gente precisa tecer com Freire. Gente, vejam só, as cartas de Paulo Freire é uma conversa, Freire está escrevendo para nós. Ainda que nós não estejamos aqui escrevendo, nós estamos conversando. Então, Freire está nos ouvindo. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode ir dialogando com ele, né? Então, para finalizar esse momento, o conselho que eu deixo é, na próxima quarta, aliás, na próxima quinta-feira, que nós formos ler a próxima carta, ele vai falar do sonho. Aí eu vou deixar para vocês que vocês tragam um sonho para compartilhar, certo? Tragam um sonho. Quando vocês eram crianças, ou agora mesmo, qual é o sonho que vocês têm? Qual é o desejo? Enfim, vamos fazer esse exercício e vamos responder a Freire oralmente. No fim do nosso exercício aqui reflexivo, a gente vai escrever a carta, né, destinada para Anita Freire. Né? Isso foi o nosso combinadinho que nós fizemos no nosso primeiro encontro. A possibilidade de nós escrevermos a carta para Anita Freire e colocarmos nos correios e usarmos o selo do Paulo Freire. Então, vamos manter esse sonho, né? Manter esse sonho pendurado ao varal, feito uma roupa, mas bem conservada, né? Para que a gente possa ir vivenciando. Tá bom, gente? Olha, deixo aqui o meu abraço, o meu contentamento por este momento de partilha, por esse momento de escuta. Parabenizo a Márcia e agradeço também. Foi maravilhoso a forma como ela posicionou-se, né, e trouxe aqui para dialogar conosco. E registro também a importância de vocês se colocarem, seja pelo chat, seja pelo microfone, mas vocês façam uso da palavra, que é muito importante. Afinal, ao final das contas, né, a gente só sabe o que se passa na cabeça de vocês se vocês se porem, né? Se vocês silenciarem, aí a gente não tem como adivinhar o que é que vocês estão compreendendo, o que é que vocês estão entendendo, o que é que vocês estão reescrevendo, reelaborando, né? Fazendo aí esse processo de releitura a partir de cada lugar de fala, de cada lugar, de cada realidade. Tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Então, gente, vamos ficando por aqui. Um abraço, boa noite, tchau, tchau. Vamos registrar esse momento, né? Quem puder abrir as câmeras, é importante, né? Dai, tu tira o print, Dai, por gentileza. Vamos lá. Pronto, gente. Ó, Letícia aí, radiante. Pronto, gente. Então, um abraço, boa noite, tudo de bom para todos, todas, certo? Tchau, tchau, boa noite. Encerrando aqui a gravação.